Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo aqui, falar sobre Raniel Ribeiro, que fez algumas críticas, né? Ele foi treinador do Matheus Matias, nosso novo centroavante. Ele participou de um podcast há um tempo atrás, uns 4 meses atrás, nessa rádio aqui de Natal. E ele falou sobre o Matheus Matias. Falou por que não deu certo na carreira, disse que é um cara que não teve base, disse que é um cara que até se empolgou demais com a ida pro Corinthians. Eu até falei isso, quem assistiu o Analisando de ontem do Matheus Martins que eu fiz, Matias, né, Matheus Matias que eu fiz ontem, eu já dava pra perceber que a queda dele de 2017, quando ele tava no ABC, que Raniel Ribeiro que treinava ele, até depois que ele foi pro Corinthians, o bicho acabou, pô, praticamente. Né? Então, o Raniel explica aqui alguns motivos porque ele não deu certo na carreira e tá tentando agora retomar a carreira aqui no Santa Cruz, né? A gente vai mostrar aqui o Raniel falando, fazer até uma comparação com outro jogador também do ABC que foi pro Corinthians também. Mas é isso, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos, estamos quase com 17.800, então quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, trazemos vídeos aqui diariamente sobre o Santa Cruz Futebol Clube. Ontem foram 3 vídeos, então acompanha o canal, tudo sobre o Santa Cruz Futebol Clube você vai encontrar aqui. Vamos embora tratar do assunto. Santa Cruz contratou ontem, né, o Matheus Matias, a gente anunciou a contratação, fizemos analisando dele aqui, já tá aqui, ó, analisando dele, mostrando algumas jogadas, e surgiu esse vídeo aqui do Raniel explicando alguns motivos pela queda da carreira dele, né? Porque ele começou muito bem lá no ABC em 2017, fez 10 gols em 10 jogos. Aí o Corinthians contratou ele e depois que ele foi pro Corinthians, deu uma caída de rendimento na carreira mesmo e até hoje, né, tá tentando retomar a carreira, né? E vamos ver aqui o Raniel falando sobre ele. No profissional, mas agora não seria o momento. Naquela época, Raniel, 2 caras aí despontaram naquele time, né? O Fecim e o Matheus Matias. O Fecim decolou. O Matheus Matias teve um voo da galinha. Foi lá e não conseguiu decolar, tá no Asa de Arapiraca, isso. Agora, se não estou enganado. Isso, depois voltou da Coreia e... Depois de Ceará, Ponte Preta, Coreia, agora está no Asa de Arapiraca. A diferença dos dois são as escolhas que você faz da sua vida particular, né, Mauro? Infelizmente. Isso tem muito no futebol. Tem. O atleta de futebol ele tem que, a partir do momento que a grande parte já está vivendo isso dessa forma, quando ele começa a se imaginar como um atleta individual, atleta que faz atletismo, atleta que faz natação, ele potencializa todo o processo dele atlético e desportivo. Porque ele tem que ter um entendimento que fora do campo ele tem que se cuidar. Ele tem que cuidar da alimentação dele, do sono, do descanso, da vida social dele. Quando ele consegue ajustar tudo isso, que infelizmente a maioria só consegue depois dos 30, que acordam para a vida e dizem assim, eita, agora eu tenho que me cuidar. O tempo está passando. Entende? Então, a partir do momento que ele tem esse cuidado de dar um trilho para a vida dele, passou esse tempo, o jogador disse, não, na minha vida pessoal, só quem cuida dela sou eu, só cabe a mim. Não cabe a você. Você é um atleta de alto nível e precisa dar uma resposta para o seu corpo, precisa ter um cuidado com o seu corpo. Então, fora dos treinamentos, fora do clube, você tem que ter uma vida de atleta. Você não pode... Até porque daqui a pouco tempo você vai parar e sim, você usufrui daquilo tudo que você quer fazer. Então, o Fecim é um menino, sempre foi um menino muito centrado, sempre treinou muito, sempre se dedicou muito aos treinamentos e um potencial acima. É um menino que realmente é diferente tecnicamente e que no dia a dia eu posso falar bem porque nós trouxemos o Fecim para o profissional acho que com 16, 17 anos. E ali ele se dedicava muito mais do que todos os profissionais. Eu me lembro que me disse uma vez, a gente falando a respeito dos dois, quando estavam despontando, tu disse, rapaz, falam muito do Matheus Matias, mas olha para o Fecim, que o Fecim é diferenciado. O Fecim é diferenciado. O Fecim não jogou no Corinthians por causa daquela lesão. Aquela lesão. Mas há uma possibilidade ainda. Ele está vivendo um bom momento lá na Coreia, fez um contrato de 2 anos, né? E o Corinthians, do jeito que está, ou todo e qualquer outro clube brasileiro que quiser
repatriá-lo, né, vai ter a condição de ter um grande jogador. E ele é um jogador diferente demais, tanto a nível técnico e comportamental, nem se fala. Tem uma vida que vai potencializar aquilo que ele pode exercer dentro do campo. Já o Matheus, infelizmente, faltou esse cuidado, esse carinho, sabe? Responsabilizar as pessoas também é complicado, que faz a assessoria dele, né? Alguém pode dizer assim, não, o empresário não cuidou. Não, também não é assim. Eu já ouvi relatos que os empresários tentaram ajustar uma coisa ou outra, mas é muito, infelizmente, da sua cabeça. Agora, também, Raniel, a gente precisa analisar também por um lado do seguinte, né? Matheus Matias foi um cara que não teve base, né? Ele não fez categoria de base, jogava futsal. Exato. Fazia lá 50 gols a cada campeonato no futsal. Sim. Aí meio que caiu de paraquedas ali naquele ABC, né? Começou usado pelo Itamar, depois por você na sequência daquela Série B. E assim, acho que em um período, um espaço de 6 meses, ele sai do futsal para um contrato de 5 anos com o Corinthians, que é o gigante do futebol brasileiro, né? Difícil. Isso mexe também com a cabeça do cara, né? Mexe com 18 demais. anos de idade. Não, imagino. E o início foi muito repentino e muito maluco. Sim. Eu digo porque eu escutei que o primeiro salário que o Matheus pegou no Corinthians, ele conseguiu gastar inteiro, todo, assim, Pois é. em muito pouco tempo. E as pessoas que assessoravam, não, é normal porque nunca teve nada. Assim, não é normal não, vocês têm que cuidar. Cuida de agora, pro cara ter um entendimento. Né? Eu soube desses relatos aí. Mas é complicado. Agora, o Fecim teve base, mas veio de uma situação tão crítica quanto a dele. Entende? A nível social, eu falo. Sim. Então, é muito da personalidade. O Fecim, né? inclusive, fugiu daqui, da tem essa base, história, né? tiveram que buscar ele. Voltou para Campina Grande? Voltou para Campina Campina Grande, Grande. Essa história do Matheus Matias me lembra uma história que contam do Tele Santana com o KT. Isso. Primeiro salário do KT no São Paulo, ele comprou um carro da época, parece que era um Escort, alguma coisa assim. E quando ele chegou, eu acho que era KT, e quando ele chegou para treinar, o Tele viu e chamou ele. Ele, meu filho, você já comprou uma casa para sua mãe? Você já ajudou a sua família? Não, professor, eu comprei. Então, para devolver esse carro e compre uma casa. Depois você compra, mês que vem você compra o carro. Eu nunca contei isso a ninguém, Marcos. Eu fui em 2018, acabou a Série C, aquela Série C de 2018, que nós não classificamos. E eu fui ao Corinthians, que o Osmar era o treinador, Osmar Lois. E como eu tinha amizade com o Osmar, e esse estreitamento do ABC também com a ida de Fecim e de Matheus, proporcionou passar uma semana lá. E quando eu cheguei em São Paulo, quem foi me buscar no hotel para ir para o primeiro treino foi o próprio Osmar. Eu acho que ele estava ansioso para isso. E ele, quando eu entrei no carro, ele fez, primeira coisa, me fala desse Matheus Matias. Aí eu fiz, cara, jogador de jogo. Matheus não teve base, Osmar. Não teve base nem física, nem técnica, nem fisiológica. Então é um cara que é de jogo. No jogo ele faz a coisa acontecer. Mas no dia a dia é complicado, porque aqui no ABC eu lembro que os preparadores, Marcelo, Vitor, Flávio, pegavam muito no pé dele, porque ele é um cara que, como diz na nossa linguagem de futebol, meio nhaca, sabe? Sim. Meio preguiçoso. Passa a impressão de que ele é preguiçoso para fazer os exercícios. Aí ele fez, é isso que me arrebenta, porque nos treinos, Sheik dá carrinho, Danilo dá carrinho, e como é que eu vou tirar um cara desse da relação para levar o Matheus, que no treino ele não passa essa confiança de levá-lo. Então era bem isso, sabe? A situação dele lá no Corinthians. Por isso que ele não conseguiu almejar voos maiores, talvez. E o triste do futebol é que tem mais... Então é isso, né, pessoal? O Raniel meio que deu uma explanada aí do que... Por que o Matheus Matias não deu certo na carreira. Ele não teve base, né? Ele não teve, assim... Como hoje em dia, jogadores que começam com 5, 6 anos na base dos times e vão evoluindo sub-10, sub-12, sub-13, sub-15. Até chegar no profissional, ele não teve isso. Ele jogava futsal, né? Depois foi contratado pelo ABC. Aí fez muitos gols em poucos jogos, né? Depois foi direto pro Corinthians, 5 anos de contrato com o Corinthians. Aí não gostava muito de treinar, porque não teve base, não gostava muito de treinar. Nesses times tem que treinar, querendo ou não. Se vislumbrou também com dinheiro, né? Como o Raniel falou aí, ele gastou o primeiro salário do Corinthians rapidamente.
Enfim, é um cara que precisa, assim, retomar a carreira, retomar o futebol. Eu espero que ele chegue aqui no Santa Cruz, faça a mesma quantidade de gols que ele fez no começo da carreira, 10 gols em 10 jogos, e volte para o mundo do futebol, pô. Se recoloque no mercado que a gente torce, né? A gente sabe que é um cara que sabe fazer gol. Quem assistiu analisando ontem viu que ele sabe bater na bola, sabe chutar, sabe se desvencilhar, se coloca bem, se posiciona bem. A gente espera que ele consiga retomar a carreira aqui no Santa Cruz, apesar desses problemas aí, que é mais uma explicação do porquê ele não deu muito certo na carreira depois de ter ido pro Corinthians. Mas é isso, esse aqui é o vídeo da hora do almoço. Quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, chega no canal, ativa o sininho, tamo junto, obrigado a nós, valeu!